Juca, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Adri, bom dia, Rovai. De hoje que eu não falo com o Rovai, hein? Pois é, faz tempo que a gente não se fala, né? Eu mando de vez em quando uma coluna, né, para a revista Isso, Fora. isso. E aí, Juca, na Bahia? Não, em Brasília. Quando Dilma foi afastada, eu era ministro. Minha Sim. mulher é médica concursada, eu tenho um filho na universidade aqui, na Universidade de Brasília, e o pequeno vai para onde a gente for, mas eu desejo voltar à Bahia, mas, ao mesmo tempo, Brasília é um centro político importante. Então, eu não tenho ido muito por causa da pandemia, eu evitei. Mas agora já tenho dose de reforço, já estou pronto para enfrentar. E como que você está vendo de Brasília? E como é que vamos começar pelo assunto quente do dia, Juca? Como que você viu essas repercussões todas aí da PEC do precatório? O Ciro Gomes dizendo, olha, eu estava dormindo. Eu tive uma relação muito boa com Ciro quando ele era ministro de Lula. Ele, na integração regional, né? Ministério de Integração Regional, e eu no Ministério da Cultura. Tínhamos alguns debates, algumas diferenças, mas tínhamos uma visão muito próxima. Acho que Ciro é um quadro da política brasileira. Agora, ele tem caminhado numa trilha que eu acho ruim para o Brasil e para ele, tentando constituir a facão um caminho entre a esquerda e a direita, entre o bolsonarismo e o que Lula e o PT representa, e acho que com isso ele perdeu espaço. Eu disse, inclusive, eu conversei com um correligionário dele do Ceará, que contribui para a comunicação dele. Eu disse, olha, isso eu disse antes da última disputa presidencial, esse caminho que Ciro está tomando vai esvaziá-lo a médio prazo. Não existe. Você pode inventar um espaço na política, mas contanto que a política possibilite que aquele espaço se desenvolva. Se é um desejo individual que não tem, a direita não vai confiar nele. A verdade é essa. Ele não vai ser a terceira via. E a esquerda está cada dia mais rejeitando essa agressividade que ele verbaliza o tempo inteiro contra a esquerda, contra os governos, levantando questões, inclusive, que não são verdadeiras, ele sabe disso, surfando um pouco no lavajatismo. Eu lamento porque é um bom quadro da política brasileira, tem uma visão da economia que tem muitos aspectos positivos, mas vamos ver. As pessoas fazem seu caminho, né? E, segundo o poeta, o caminho é feito ao caminhar. Tem o Silvio Lima dizendo aqui, Ciro é a melhor oposição ao Ciro. É mais ou menos isso. Eu acho que ele acabou se questionando, colocando um esvaziamento do que ele tinha acumulado politicamente. E Juca, falando de cultura, que sempre foi sua praia, né? E que amanhã é o Dia Nacional da Cultura. Pois é. Como é que você tem assistido essa demolição, né, Olha, com muito sofrimento. Eu confesso que não consigo ver com indiferença. Estão destruindo todas as conquistas culturais do povo brasileiro. Não só destruindo as instituições, as políticas públicas, mas ele está destruindo processos culturais importantes. Vou dar um exemplo. Quando Lula assumiu pela primeira vez, que Gilberto Gil era ministro, o Brasil fazia menos de 10 filmes por ano. Hoje está fazendo em torno de 150, ganhando prêmio nos principais festivais de cinema do mundo. Já tem produtora de cinema e audiovisual em todas as capitais do Brasil e em torno de 30% das cidades de médio porte no país. Ou seja, uma política bem-sucedida. Desculpe, o cinema hoje é superavitário, produz mais riqueza do que o que é investido pelo governo no seu desenvolvimento.
tem cinema em todo lugar do Brasil, o cinema entrou na televisão. Tudo isso foi fruto de uma política que nós desenvolvemos nos 2 governos do presidente Lula e no governo da presidenta Dilma, e eles estão destruindo, eles estão perseguindo artistas, sabe que estão abrindo processos de 10 anos atrás para ver se tem algum erro na prestação de conta dos cineastas, estão perseguindo os principais cineastas que são críticos ao governo e a ele e ao neofascismo. Então, eu estou dando o cinema como um exemplo, mas está destruindo a Fundação Palmares. Botou um negro racista contra os negros. Isso tem uma dose de crueldade, porque destruir já é um nível de crueldade. Uma instituição que tem a responsabilidade de valorizar a contribuição cultural de origem africana e tudo que foi feito no Brasil a partir dos afrodescendentes, mas ele bota um negro racista que se declarou na semana passada o brilhante Ultra Black. Quer dizer, é inaceitável. A Cinemateca pegou fogo, o que resta da Cinemateca está ameaçada. A Funarte está falimentar. O IFAM eles estão querendo destruir para botar uma tal de superintendência do patrimônio no lugar para privatizar o patrimônio cultural e histórico brasileiro. Então, são processos de retrocesso gigantesco. É a redução do país a uma republiqueta de bananas. A verdade é essa. Eu acho que tudo isso tem um dedo de uma coisa que chamam guerra híbrida, que é o enfraquecimento do país, demolição do seu Estado, inocular o ódio e o conflito fratricida, para que o Brasil não tenha a proeminência que teve no governo Lula. Passou a ser um player internacional, a única potência emergente do Ocidente, dialogando com o mundo inteiro, articulando os BRICS, que é uma alternativa para quebrar o monopólio da globalização. Então, acho que é isso associado aos interesses mesquinhos de setores das nossas elites. O setor financeiro. Outro dia eu vi uma entrevista de um diretor importante de um dos 2 bancos mais bem-sucedidos no Brasil, e ele dizia o seguinte: não, a gente está ficando incomodado com Bolsonaro porque não entrega a pauta de reforma que nos prometeu. Quer dizer, 30 milhões de brasileiros na fome não incomoda? A redução da atividade econômica gerando uma taxa de desemprego recorde no país, a pandemia e esses mais de 600 mil mortos desnecessários. Ora, se a elite não se sensibiliza minimamente por isso, ela está sendo candidata a ser rejeitada pelo país com as devidas consequências que isso pode trazer. E ainda tem... E o secretário nacional de cultura, que anda armado, vai trabalhar armado, como você vê essa crise também, né, de o cara que está colocado lá para representar a cultura é um sujeito desse? E ele não é pior nem melhor do que Regina Duarte, do que o que antecedeu, preferida de Hitler, e fez o discurso do ministro da comunicação de Hitler. Essa coisa que eles chamam de guerra cultural veio para ficar. Eles querem demolir o país, eles querem apagar todos os traços identitários no país. Eles rejeitam a contribuição dos africanos, eles rejeitam a contribuição dos povos indígenas para a nossa formação, e eles têm alergia a todas as liberdades que a humanidade foi conquistando, principalmente desde a década de 60 do século passado, e a ideia deles é passar uma água sanitária nas identidades culturais brasileiras para gerar um povo cordato, cômodo, acomodado e submisso, que aceite o fascismo e o autoritarismo e essa praga global que se chama neoliberalismo. Juca, você está organizando um seminário, né, que começa agora às 8h, a gente vai retransmitir, inclusive, aqui. Beleza, eu agradeço muito pela importância que a revista Fórum tem. É um seminário internacional.
abre logo com Domenico De Masi, o pensador italiano, e a ministra da Cultura da Bolívia, que é uma indígena. A gente quer ressaltar a importância da luta continental em defesa dos povos indígenas. Depois nós vamos ter Marilena Chauí, a filósofa que é talvez a maior pensadora das questões culturais no Brasil, falando sobre o tema principal do evento, que é cultura e democracia. Vamos ter Tasso Genro, vamos ter o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, vamos ter Beluso, um economista importante, fazendo a relação entre economia e cultura e como se constrói uma democracia e as mudanças na economia que precisa. Temos um economista argentino, Cláudio Katz, que acabou de escrever um livro sobre a teoria da dependência, reclamando de que a teoria tem uma importância grande para compreender a América Latina e que o principal formulador foi um brasileiro chamado Rui Mauro Maurini, e que o Brasil abandonou a reflexão. E ele se pergunta, é possível construir democracia na periferia do capitalismo e numa sociedade dependente? Essa é a grande questão que ele vai colocar. Nós temos Ailton Krenak trazendo a problemática dos povos indígenas, temos um representante do povo Yanomami, nós vamos ter, na questão racial, Muniz Sudré, Zulu Araújo, ex-presidente da Fundação Palmares. Então, nós procuramos fazer um seminário com qualidade para contribuir para a reflexão. Eu vi aí a primeira parte do programa, essa compreensão de que nós estamos às vésperas de transformações no Brasil, tem que vir acompanhada de uma ideia de que o Brasil precisa aprofundar a compreensão do porquê que foi tão fácil interromper o processo democrático do Brasil, como foi tão fácil comprometer as principais instituições da República, como foi tão fácil a adesão da grande mídia para um projeto golpista que levou a nada, a um esvaziamento da economia, a um retorno da fome no Brasil, à violência. Então, nós temos que ter, e para isso, para desenvolver essa necessidade, é preciso ter discussões conceituais, é preciso recorrer aos intelectuais, aos acadêmicos, aos líderes de movimentos sociais, aos intelectuais orgânicos desses movimentos sociais, para que a gente vá se assenhorando da complexidade da realidade brasileira. E é essa a tentativa de contribuição. Faltou formação política? Acho que ideia, só para registrar aqui, nós vamos estar retransmitindo entre 9h30 e 10 da noite, do dia 8 em diante, o seminário. Então, quem quiser assistir, como o Juca disse, assim, são mesas extraordinárias, né? Então, estão todos convidados a assistir aqui pela Revista Fórum. Desculpa, Adri, só para dialogar com o que ele estava explicando, né? Como foi fácil, assim, de repente a gente, né, sofreu o processo do golpe, onde teve todo aquele processo de pessoas nas ruas, de camisa de verde e amarelo, e aí depois o golpe contra a Dilma, e aí várias medidas imediatamente sendo colocadas em práticas, né, pelo Temer, e aí até a eleição do Bolsonaro, e a gente vê aí ele com tudo isso ainda com 20 e poucos % de ótimo e bom. Então, assim, na sua avaliação, como a gente, né, chegou assim, a esse ponto, né? É isso, como foi tão fácil, hein? A adesão monolítica da grande imprensa. A grande imprensa brasileira, desde que Lula foi eleito, emburreceu, virou um pasquim, não o pasquim que nós conhecemos, mas no sentido de uma imprensa pequena, sem dar voz a todas as posições que existem na realidade brasileira. Aliás, nunca dão voz a todo mundo. Ou quando dão voz, é um desequilíbrio enorme entre as visões críticas, e foi se constituindo um processo conspirativo para derrubar. Eles perceberam também, o PT ganhou 4 eleições seguidas
e todas as pesquisas indicavam que o presidente Lula seria o próximo presidente. Então, a necessidade de demonizá-lo, de criminalizá-lo, de tirá-lo do processo, ficou muito evidente. E hoje, quando a gente vê as informações sobre a Lava Jato, a gente vê que aquilo era uma ação política deliberada de interferir no processo eleitoral da sociedade brasileira e trazer a direita e a extrema-direita para o primeiro plano. Nada mais do que isso. Porque, na verdade, por exemplo, por que nunca abriram um processo contra Aécio Neves? Por que nunca abriram um processo contra setores oligárquicos que têm expressão na política e que nadam de braçada na... Não era nada de braçada na corrupção, não era um projeto contra a corrupção, era um projeto político. E fica evidente agora quando o principal personagem do processo quer, porque quer se candidatar à presidência como saída para sua desmoralização quase que absoluta. Muito bem. Juca, quais são os seus planos para 2022? Em 2020, você buscou ser candidato a prefeito de Salvador, né? Ficou ali, chegou a disputar as prévias, inclusive. Foi o segundo mais votado, mas os líderes do PT na Bahia optaram por uma major da Polícia Militar. Eu acho que foi um erro gigantesco. Eu sou favorável a que os policiais militares, juízes e pessoas que estejam na linha de frente da comunicação, se querem fazer parte da política, têm que passar um período de quarentena, porque é uma utilização de um poder específico e singular. E, no caso, nós tínhamos, não só eu, tínhamos 3 candidaturas positivas que poderiam representar o projeto político na disputa, mas não aconteceu. Então, águas passadas. Eu não sei ainda, não tenho uma definição clara ainda. Em princípio, evidentemente, vou participar da campanha do presidente Lula, voluntariamente, como militante e uma pessoa entusiasmada com a possibilidade do Brasil retomar o caminho da democracia. Esse seminário é um primeiro de uma série, faremos um outro em março, aí mais voltado para o Brasil. Você sabe que o próximo ano nós temos aniversário do bicentenário da independência do Brasil. Nós vamos ter o aniversário, o centenário da Semana de 22, que é uma data estratégica culturalmente para o Brasil, e o centenário de Darcy Ribeiro, que é um personagem importantíssimo na história do Brasil, um intelectual que se envolveu com atividade política e se saiu sempre muito bem, como um quadro do povo brasileiro, e eu acho que a gente não pode deixar passar desapercebido. Então, eu tenho muitas motivações. Se vou não passar para o primeiro plano de uma disputa parlamentar, confesso que já recebi alguns acenos, mas eu só iria se for um chamamento partidário. Na verdade, eu acho que eu tenho uma possibilidade de contribuir fora do parlamento e eu estou trabalhando com essa possibilidade. Mas a gente precisa de deputados da cultura também, né, Ju? Eu sei que precisa. E, modéstia à parte, eu tenho uma característica que é difícil combinar. Nós temos os quadros políticos que são excelentes gestores e temos quadros políticos que são excelentes tribunos. Eu tenho uma certa facilidade da fala, de expressar e, portanto, eu já fui vereador e sei que eu tenho um potencial como tribuno, mas minha paixão é a gestão. Eu acho que nós temos poucos quadros gestores de primeira qualidade e é preciso tê-los, porque no momento que você ganha uma eleição, a capacidade de desenvolver políticas públicas passa a ser o elemento central para que a gente se consolide e construa uma hegemonia política capaz de gerar justiça social, sustentabilidade, ou seja, em todas as frentes, o manejo do Estado é estratégico. Mas não é inconciliável, né? Afinal de contas, os deputados não viram... Eu deixei em aberto. Eu
Tentei ser o mais honesto possível. Federal ou deputado estadual, Juca? Não, se por acaso eu for ser candidato, é deputado federal. Mas isso é muito remoto ainda na minha cabeça. Tá certo. Tem alguns comentários aqui, Rovai. O Diego Henrique, nosso membro, ele diz: belíssimo seminário. Do outro lado da trincheira tem Moro, Danilo Gentili, MBL, eles amam a própria burrice. Tá, aqui eu coloquei. Belo comentário. E no chat está o link do seminário, lembrando que a Fórum vai retransmitir algumas mesas. E tem aqui Fernanda DS: oi, Juca, tu vais fazer campanha para o Lula independentemente da escolha do vice? Por quê? Vou. Primeiro porque eu confio em Lula. Sei que ele deve estar com todos os neurônios mobilizados para resolver essa equação. O segmento conservador da sociedade brasileira não é pequeno. Bolsonaro se sustenta a partir de um substrato reacionário que existe em todas as classes sociais brasileiras, inclusive no povo que é excluído, discriminado, ali tem um substrato. Falam os que pesquisam que é algo em torno de 30%, talvez menos, da sociedade brasileira. Então, não dá para a gente pensar num projeto como se só nós fôssemos capazes de ir para a disputa. É como se você está assistindo uma partida de futebol. Eu tenho amigos que são assim, torcem por um time e são tão fanáticos por aquele time que não percebem que o time também está jogando e está disputando a partida. Nós vamos ter uma disputa talvez a mais acirrada que nós já tivemos desde a redemocratização, porque vai estar em xeque, mais do que nunca, a disputa de projeto para o país. A sociedade brasileira vai ser mobilizada para escolher entre um projeto democrático, popular, de sustentabilidade e de afirmação da condição humana de cada brasileiro, e um projeto de extrema-direita, protofascista, autoritário, pela destruição da natureza e absolutamente contra a democracia. Então, essa disputa é uma disputa que, da nossa parte, temos que torná-la complexa, revelar todos os meandros e aspectos que ainda não estão muito claros do que significa um e o outro projeto. Muito bom. Tem ainda o Carlos Alberto, ele diz: quer dizer que Aécio foi pego até querendo matar um primo por causa de propinas e depois de 4 anos vai estar apto a concorrer. Justiça de merda, diz o Carlos Alberto. Enquanto isso, o ex-presidente Lula ficou 580 dias, preso em Curitiba. Rovai, estamos chegando aqui ao final do programa Fórum e Meia. Queria agradecer muitíssimo o Juca Ferreira, muito boa participação, convidar para voltar mais vezes aqui no programa. E seu destaque final, Rovai? Não, queria deixar aqui meu grande abraço ao Juca, torcendo aí para que ele, como outras tantas pessoas importantes do cenário cultural brasileiro, assumam candidaturas em 2022. Desejar muita sorte também no cenário, que tá brilhante a seleção dos participantes, e oferecer a palavra final ao Juca. Beleza, muito obrigado pelo espaço, Renato, Dri. Eu estou na batalha de realização desse seminário, porque acho que a inteligência, o conhecimento, a ciência, a capacidade de análise e interpretação da realidade é um componente que tem que ser fortalecido na nossa realidade. A burrice, a ignorância, a idiotia está dominando o espaço político brasileiro e impondo uma pauta que não é a nossa pauta. Nós temos que ser capazes de afirmar uma pauta que, de fato, seja relevante para o futuro do Brasil e para o destino do povo brasileiro. Então, muito obrigado pela parceria no seminário e vamos à luta e estamos aí. É isso aí. Obrigada, Juca. Obrigado, a vocês que estiveram Obrigado conosco. a vocês. Tarde, e a gente volta amanhã, 11h30. Beleza. Abraço.